Nós estamos a tentar responsabilizar-nos por combinar um chamado, um apelo que vem do nível espiritual do nosso ser, com uma vasta, dentro dos limites do nosso tempo e da nossa linguagem, uma vasta compreensão da aventura da consciência, a aventura do ser humano. Isto quer dizer que, como servidores da vida, da evolução, nós estamos a aprender não só a vida dupla de todos os discípulos, que são obrigados por força das circunstâncias a ter um pé na vida cotidiana e a aprender a harmonizar a vida cotidiana, e outro pé no mundo da luz interior, e a aprender a dosear e a equilibrar, a premiar-se com essa radiação que vem do profundo do nosso ser. Não só essa dualidade, mas nós estamos como discípulos a desenvolver a capacidade de existir numa outra dualidade. A dualidade entre o cosmos e a história humana. É a dualidade entre o universo, que contém estas correntes de raio, estas correntes elétricas, que são como os raios, neste caso são como correntes elétricas, que a partir do momento em que o indivíduo começa a despertar e se mantém desperto, funcionam como guindastres de indivíduos, grupos, nações, espécies inteiras. Nós estamos a aprender não só a viver a vida dupla entre o cotidiano e o nosso interior, mas uma outra duplicidade entre as forças eternas do cosmos, quer dizer, as forças eternas que vêm do cosmos, e a compreensão mais ou menos vasta da aventura humana na Terra. Isto é, nós estamos a aprender a não incompatibilizar a história horizontal dos homens, que é a história dos nossos avós e a história dos nossos netos, com a história vertical dos deuses, da energia pura. Estamos a aprender a não incompatibilizar estes dois eixos. A dilatação do coração, que é a condição para que um ser possa incluir em si estes dois eixos, abraçar o mundo, os outros e, portanto, o antes, o agora e o depois. Abraçar a realidade horizontal
e contribuir para levar a essa realidade horizontal a grande qualidade da Mãe do Mundo, a qualidade final, se quiserem, da Mãe do Mundo, que é o esplendor. E a qualidade vertical que está associada à energia viva, às energias de raio, que está associada ao Pai, e aprender a integrar e compreender e vibrar essa qualidade do eixo vertical que a tradição ocidental chama glória. Glória na vertical, esplendor na horizontal. O esplendor diz respeito à plena expressão de um patamar. O esplendor da criança, o esplendor da adolescência, o esplendor do vagabundo, o esplendor de dar a volta ao mundo, o esplendor de Marco Polo, o esplendor profissional, o esplendor da família, o esplendor das árvores, o esplendor do mundo. Esplendor é Maia menos a ilusão. Será que isto nos ajuda? E é a grande qualidade da Mãe Divina. Digamos que o Eros da Mãe Divina, a sua capacidade de amar e fazer viver através do amor, o Eros, relaciona-se com trazer as coisas do poço congelado da origem da matéria até este horizonte de esplendor. E isto é assim para todos, para muitos níveis, biograficamente. E vejam como isto nos pede uma certa abstração em relação à lei do karma. Biograficamente é-nos pedido para aceitar, procurar, lutar por, invocar o esplendor em cada patamar da nossa existência. Esplendor é um termo judaico para o brilho do mundo, das pessoas e do dia. Para a vida horizontal, se quiserem. Mas claro, este horizontal vai até planetas de quinta dimensão com cisnes transparentes. É tudo esplendor. E esta vertical, que tem a ver com o poder e a glória, também são expressões judaico-cristãs relacionadas com as correntes verticais que ligam o núcleo do átomo às coroas dos anciões dos dias. Os grandes patriarcas que funcionam como alfândega de entrada nas cortes da Trindade, nas cortes divinas. E isso é a corrente vertical. A dilatação do coração é dolorosa. Porque os dois eixos desta cruz, o eixo do esplendor e o eixo da glória, formam um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, para o coração, é doloroso. O coração, à medida que se abre, e aqui estamos a falar do coração do iniciado, de uma iniciada, o coração, à medida que se abre, tem de relacionar os dois eixos, tem de relacionar o mundo horizontal que abraçamos e que nós atravessamos com o mundo vertical que nos atravessa. E é por isso que amar
é casar o céu e a terra, e esse é o ponto da ferida crística, só fica essencial quando nós nos abrimos ao essencial, quando nós nos abrimos ao centro do coração, em vez de ficarmos a flutuar à superfície do coração, quando nós nos abrimos ao centro do coração, nós gradualmente somos rodados, há uma revolução e passamos a ver o mundo com os olhos de Cristo Sofia. A dor e a ferida está na diferença entre os arquétipos paradisíacos que estão no coração, sem os quais o coração não teria nada a acrescentar ao mundo, os arquétipos paradisíacos que estão no coração e o violento contraste entre esses arquétipos e o mundo tal como ele existe. Se nós abraçássemos apenas a horizontal e o esplendor, tornávamos fundamentalmente estetas, sem um eixo vertical. A dor seria, eu posso-vos garantir, muito menor. E se nós abraçássemos apenas a vertical, fundamentalmente tornar-nos-íamos o oposto de um esteta, peço desculpa aos estetas, que é um asceta. E a dor seria muito menor. O extremo do abraçar horizontal, mesmo qualitativo, é estético. O extremo de abraçar a vertical, qualitativo, é ascético. E o trabalho de dilatar o coração, aquilo que Moria chama a dilatação do coração, é doloroso, porque nós estamos para cada medida de esplendor, uma medida de glória. Para cada medida de glória, uma medida de esplendor. Nós estamos a aprender a curar o mundo com a cruz. E isto é o trabalho, isto implica um coração poderoso. Não é trabalho para não é um piquenique. Implica um coração poderoso. E implica algo que é muito raro hoje, que é a capacidade de um ser cair em si. Eu tento todos os dias cair em mim, não é fácil. Retirar o sal e a pimenta, retirar o açúcar e o vinagre e ficar com a água transparente. Cair em si. Conseguir decantar os 1001 sabores e encontrar o sabor essencial, que é o sabor da vida, que tem um problema. Quando nós estamos muito habituados a certas intensidades, o sabor da vida é sublime, verdadeiro e um bocadinho insípido. A pessoa tem que reaprender essa transparência, a água que mata a sede pode não ter um sabor extraordinariamente forte. E então, essa qualidade de cair em si, de cair no centro do coração e passar a viver do profundo para a superfície, é muito rara. A tendência é seguir o caminho da cura, seguir o caminho do grupo, seguir o caminho da partilha, seguir o caminho da fraternidade, seguir o caminho do encontro entre as pessoas, seguir caminhos como a cura, etc. Agora, como esses caminhos são becos sem saída, se a pessoa não cair em si, se ela não se deixar centrar pelas forças Cristo, Sofia, no centro do seu coração, que estão em ressonância com o verdadeiro coração,
que é esta estrela de David acima da nossa cabeça, onde os dois deuses nos esperam. Entre os dois deuses nos esperam. Cair em si move-se no sentido oposto ao entretenimento. E move-se no sentido oposto às forças centrífugas. É centrípeto. Cair em si é centrípeto. É centrípeto. Não é colapsante, é centrípeto. Os psicólogos junguianos diriam que a crise de meia-idade é aquela crise em que o out there, em que a conquista do exterior esgotou-se, chegou ao fim, enquanto coisa suficiente, claro. E então a crise religiosa, a meia-idade é uma crise religiosa, é sempre no sentido do indivíduo passar de centrífugo a centrípeto e sentir as forças criadoras centrípetas dentro de si. Nessa câmara onde a consciência individual e a alma são vestidos com a coroa de Cristo e a túnica de Sofia, sem o qual a alma não pode seguir para os níveis mais altos das iniciações na Terra. Essa câmara que nós, em alguns encontros, chamamos Pax. E é, portanto, essa câmara nupcial onde a alma é despida dos seus átomos de semente, onde a alma é despida dos seus núcleos kármicos e mais associados à encarnação, como nós vamos ver daqui a pouco, e ela é revestida da túnica, se vocês quiserem, de Sofia, e da coroa ou do cetro de Miguel. E então, sim, a alma pode seguir, atravessando esse corpo crístico, ela depois pode seguir para os níveis mais altos das iniciações. Nós caímos em si para dentro dessa câmara. Nós caímos para dentro dessa câmara. Ou nós ascendemos para dentro dessa câmara. Caímos como tomada de consciência, ascendemos como regime energético. O coração tem muitos estados. Existe o coração indiferente, morno. Que é o coração de uma pessoa que caminha no mundo evitando o quente e o frio. Esse estado do coração dá origem ao que se pode chamar aquele sorriso simpático, que é muito conhecido na hotelaria e das hospedeiras de bordo. A simpatia do hotel. Esse coração morno vai até essa simpatia do hotel e para. É muito bom para a hotelaria. Depois existe uma condição que é o coração gordo. O coração gordo pode ter duas origens: o sofrimento ou o egoísmo. No caso do sofrimento, a pessoa tem um coração tão refinado que há um momento em que o coração faz tilt. E a pessoa não quer sentir mais. É o equivalente a desmaiar depois de se ver um acidente de automóvel e a pessoa não consegue ver mais aquilo e desmaia. Só que em vez de o desmaio é neurológico. Aqui trata-se do cardíaco. Tem a ver com o amor. A pessoa está cansada de sentir.
A pessoa está cansada de ser uma estação, um terminal onde tudo o que se passa no mundo vem bater à porta. Sob forma de mensagens vibracionais para o coração. A pessoa está cansada de sentir, então a pessoa faz tilt. E então começa a permitir uma indiferença, que é a gordura do coração. Do ponto de vista hierárquico, isto é, do ponto de vista dos senhores da vida, daqueles que se tornaram a vida, não apenas atravessados pela vida, mas tornaram-se a vida, os mestres ascensos. Do ponto de vista hierárquico, o chakra cardíaco tem três patologias. Uma é o coração gordo pelo sofrimento. A pessoa está-se a defender do mundo e então cria uma indiferença. Essa indiferença não é egoísta, é analgésica. E vocês, como potenciais curadores psicológicos, precisam distinguir as indiferenças. Há vários tipos de indiferença. E depois existe o coração gordo pelo egoísmo. O coração gordo associado ao egoísmo é tão simples de compreender, a pessoa não quer sentir. É uma opção. E então a gordura da indiferença vai-se acumulando até que a pessoa não consegue dar a realidade suficiente à dor à sua volta. E esse é o inferno do egoísmo. A terceira patologia é o coração morto, que eu não vou falar aqui, e isso é extremamente grave e pertence a outra ordem. Tem a ver com os magos negros. E agora entramos no coração de luz. O trabalho de um discípulo, quer dizer, o trabalho de uma pessoa que se está a tentar tornar consciente não só das correntes do alto, mas deste arco que nós vimos no último encontro, entre uma felicidade sincrética e uma bem-aventurança sintética, entre o jardim do Éden, o jardim de infância da consciência da humanidade, onde existe uma felicidade sincrética e a Jerusalém Celeste, que é o jardim da consciência total, onde existe uma bem-aventurança sintética. E nós estamos a tentar compreender não só as correntes de raio que descem na vertical, como este arco que vai transformando os esplendores em mais esplendor. Quer dizer, o esplendor do homem primitivo não é o esplendor do homem contemporâneo, e o esplendor do homem contemporâneo é primitivo em comparação com o esplendor da bem-aventurança. E tudo é esplendor. Estas coisas não são assim tão escatológicas no sentido tão do fim dos tempos, porque nós tivemos São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, Santo António de Lisboa, Santa Clara, Santa Isabel. Estamos a falar de santos reconhecidos, mas há centenas de santos que não são reconhecidos nem podem ser, porque são demasiado complicados para serem reconhecidos. E essas sanidades, ou essas santidades, são a prefiguração de para onde a humanidade toda vai. Num certo sentido, o santo, ou a santa, quer dizer o sano ou a sana, são seres que já vivem na bem-aventurança da Jerusalém Celeste, ainda caminhando entre nós no tempo histórico. São seres interdimensionais. Não porque estejam a viajar entre portais e a aparecer e desaparecer dos nossos olhos, apesar de que alguns também o fazem. Mas são interdimensionais porque têm o fim dos tempos, o meio dos tempos e o princípio dos tempos neles. É como se olhasses para o futuro, quando olhas para os olhos deles.
E o trabalho que nós estamos a fazer é um trabalho de combinação. Combinar. Eu acredito que todos nós somos relativamente ágeis e competentes em excluir e não combinar. Nós estamos a aprender a combinar. E a combinação dá sempre no coração. O coração gordo exclui e, portanto, não pode combinar. A combinação é o fruto do que se pode chamar o coração refinado. O refinamento do coração é o único caminho para casar o céu e a terra. Nós podemos tentar casar o céu e a terra idealmente. Marx, aqui temos uma ideologia, não é? Marx deve ter acreditado que estava a casar o céu e a terra. Lenin deve ter acreditado que estava a casar o céu e a terra. Eu arriscava dizer que o Charles Chaplin e o Charlot fizeram mais pelo casamento entre o céu e a terra do que o marxismo. Porque no Charlot tu tens um coração refinado. Curiosamente, Charles Chaplin tinha uma vida dupla. Ele, como indivíduo, a partir de uma certa fase, era um multimilionário. Por causa da qualidade do que ele fazia. Mas depois a personagem que ele fez, o tempo todo, era um vagabundo. Vejam bem o refinamento e o equilíbrio existencial entre a vida dele, como o grande industrial do cinema, e a personagem que ele encenou. O que é o refinamento do coração? O que é esta condição em que... Obrigado, Carlos. O que é esta condição em que o mundo, ao passar por mim, é filtrado como o fígado filtra correntes impuras? O coração gordo não pode filtrar o mundo. Hello. O coração gordo não pode filtrar o mundo. Eu acho que isto é auto-evidente. E o coração dilatado não pode filtrar o mundo. Nós vamos ver o que é que significa o coração dilatado. Aquilo que refina o mundo e, portanto, que encontra o ponto crítico, o ponto crucial, crístico, de justa posição entre o poder e o esplendor, é o coração refinado. Aqui nós aproximamos-nos de uma ciência do coração. Isto é, de uma percepção dos vários estados esotéricos do coração. Porque obviamente existe um coração exotérico dos afetos entre a tia, o sobrinho, a avó e o neto. Mas neste nível esotérico, nós aproximamos de uma percepção de vários estados do coração. Começamos a ter, vá lá, linguagem. E quando nós temos uma intelecção, uma percepção dos estados do coração, fazemos milagres. Porque mover-se no mundo das ideias é cada vez mais fácil.
As obras completas de Shakespeare estão no teu computador em 15 segundos, em download, em zip. Gratuito. Mover-se no mundo das ideias é cada vez mais fácil. Mover-se no mundo do avanço do coração, fazer avançar o coração, é uma tarefa porque é que constantemente o coração surge como símbolo espiritual? É a tarefa da elevação da Terra. O fulcro, o ponto de apoio, é o coração. Então, o coração pode estar morto, gordo, por insensibilidade, gordo, por sensibilidade. Pode estar morno, pode estar dilatado, pode estar refinado. E depois o estado final do coração. Coração morto, coração gordo por insensibilidade, por egoísmo. O coração sensível, mas gordo, tão sensível que a pessoa acabou por se defender. O coração morno. Este é o do sorriso dos hotéis. O coração dilatado. Já vamos ver o que é. O coração refinado. E finalmente, o coração ardente. The fiery heart. O coração dilatado é o que acontece quando um ser é muito sensível, sente tudo o que se passa, sente o que se passa no corpo astral dos outros, entra em osmose facilmente. Eu diria que as pessoas Câncer, Escorpião, Peixes correm mais riscos de cair na condição do coração dilatado. Mas claro que isto não é absoluto. O coração dilatado é o que acontece quando um ser é altamente sensível, não consegue tornar o seu coração gordo, impermeável, mas não consegue refiná-lo. Então o coração começa a dilatar sem se refinar. A pessoa inclui cada vez mais dor, a famosa dor do mundo. A pessoa inclui a dor do mundo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e não sabe. Porquê? Para quê? Não sabe transmutá-la. Não sabe criar distanciações inteligentes e sensíveis. Não sabe trazer fogo ao coração para queimar a dor. Não sabe refinar o coração. Ela passa de um coração, se ela for uma pessoa sensível, quer dizer, uma pessoa de boa vontade, ela passa da condição do coração morno e à medida que o coração desperta começa-se a dilatar e começa a ficar deformado de tanto sentir. Se a pessoa não consegue insensibilizar-se, o coração vai se dilatando cada vez mais. O que é o coração dilatado? É uma pessoa que tem um coração muito grande e não faz absolutamente nada com ele. Eu consigo imaginar uma série de poetisas assim. Eu diria que o Ari dos Santos tinha um coração dilatado. Eu diria que a Flor Bela Espanca tinha um coração dilatado. Eu diria que o Mário de Sá Carneiro tinha um coração dilatado.
Eu diria que o coração dilatado põe em risco a sobrevivência da psique. A dilatação do coração parece amor crístico e não é. É, numa primeira fase, é essencial, mas a partir de um certo momento o coração tem que passar de dilatado a refinado. O nosso coração é onde o mundo se renova. Ele não se renova nos filtros anti-poluição das chaminés das fábricas. Ele não se renova com as pastilhas antibactérias para pôr na água. Ele não se renova porque lavamos as mãos. O mundo não se renova fisicamente. O mundo é um sistema de grandes circulações, de grandes correntes. Correntes materiais, correntes subtis e correntes ardentes. O mundo material, o mundo subtil e o mundo ardente. Quando vocês veem um filme, se o filme for muito dramático, vocês podem entrar momentaneamente nesse coração dilatado. As pessoas choram e riem e choram. Nem sei, é tudo muito. E essa dilatação do coração é o que as pessoas muitas vezes procuram no drama. Não é em essência muito diferente do sal, do açúcar ou da pimenta na comida. O problema é que o coração dilatado é algo que se começa aqui a rasgar, a abrir. É uma autêntica ferida existencial no bom sentido do termo, porque viver é sentir. E essa ferida começa a incluir o plexo solar, como todo o coração deve incluir. Vai incluindo o plexo solar, mas não consegue fazer uma ligação à pineal e da pineal aos corpos superiores e lá até à câmara crística. O coração fica rumbling, fica a movimentar-se aqui, entre o coração e o plexo solar. E a pessoa começa a sentir a dor no mundo seriamente. E começa a acumular correntes dessa dor no mundo. Muitos dos seres que têm o coração dilatado... Portanto, nós não vamos falar do coração morto, porque isso é uma coisa dos magos negros. Não vamos falar do coração gordo por insensibilidade, que é algo que vocês poderão encontrar frequentemente nos atores pornográficos e na finança internacional. Não sei se me faço entender. Nós não vamos falar do coração gordo por sensibilidade, que é quando a pessoa se torna indiferente porque não consegue sofrer mais. Nós vamos começar pelo... E o morno é uma coisa da hotelaria. Nós vamos começar por este problema, que é o coração dilatado. Frequentemente as pessoas que têm um coração dilatado têm um corpo físico dilatado. Ou o corpo está sempre em metamorfose. Esta dilatação do coração é dolorosa, como se disse no princípio. E ela é o início do processo iniciático. Em termos cardíacos, é o início da segunda iniciação. Quando o indivíduo começa a aproximar-se da segunda iniciação, isto é, quando se torna mais ou menos impensável para ele voltar a submergir-se nas trevas psicossomáticas do corpo e nas trevas psicossociais da sociedade, quando ele não quer, quando isso torna-se impensável, quando ele não mais retorna, quando dentro dele, de uma forma já espontânea, se instalou um ritmo da luz e das células, o indivíduo tem a primeira iniciação. A primeira iniciação é regida pelo sétimo raio e é basicamente a pulsação da alma atingir o cóccix. Quando a pulsação da alma chega ao cóccix,
A alma imprime um ritmo sobre o nosso corpo que o transparentiza, que o sutiliza, que o eleva. É uma iniciação física etérica. A alma toma conta da chave dos protocolos físico-etéricos. Ela, não estou a dizer a mónada, isso é muito. A alma faz descer a sua luz e a sua energia de paz ao. Vocês veem, o corpo é um torus. O corpo é como um donut. Tens dois orifícios fundamentais nos planos subtis. Um que fica próximo dos órgãos sexuais e é o polo sul do teu ser. E outro que fica nesta zona aqui. Não é no corpo físico, exatamente. É flutuando ali no corpo etérico. E outro fica aqui na zona superior, que é o polo norte do teu ser. Isto forma um campo magnético que está constantemente em movimento. Polo norte, polo sul do corpo. Na primeira iniciação, a alma toma poder, finalmente, sobre o polo sul. Ela faz descer a energia da paz, a energia que ela conhece porque se banha nela constantemente no corpo crístico. O corpo cristosófico contém no seu centro a câmara da paz total, a síntese dos raios. Essa paz absoluta que os rosacrucianos referem, a paz profunda dos ocultistas. E isso é, como vocês sabem, porque sentem, uma força, uma energia, um fogo criador. Na primeira iniciação, um coeficiente dessa paz que existe, dessa massa de paz, desse facto de paz que existe nos planos superiores, desce pela coluna vertebral até à base da coluna e instala-se no cóccix. Quando essa paz total, profunda, se instala no cóccix, a energia de fricção, que é típica da formação do ser humano terrestre, é drenada para fora do sistema e o sistema entra numa pulsação, num equilíbrio entre a energia de fricção, que não desaparece completamente, e a energia da paz, física e etérica. Nós ainda começámos a falar das iniciações propriamente. Quando começámos, vamos ver isto claramente. Agora, quando o ser se aproxima da segunda iniciação, a tónica passa do controle que a alma quer exercer sobre o corpo físico. Notem que isto não tem nada a ver com repressão. Repressão é uma coisa mental de um ego ambicioso. Controle da alma é uma coisa doce, eficiente, que não reprime nenhum aspecto do teu ser, mas imprime um ritmo e uma elegância existencial que obviamente não são deste mundo. Está aqui uma diferença entre controle e repressão. São coisas completamente diferentes. E senão os mestres eram as pessoas mais tensas, controladas e frustradas e problemáticas que existiam à face da Terra. Eram neuróticos todos. Mas na segunda iniciação a tónica é colocada no corpo emocional, não no corpo físico. No corpo emocional, neste balão de emoções aquático que nós temos e constantemente engorda, emagrece, expande, contrai-se, revolta-se, colapsa, volta a vir ao de cima. O nosso corpo emocional. Nessa segunda iniciação, há aqui um rasgão entre o corpo astral, entre o plexo solar e o coração. É feita uma abertura e o discípulo começa a sentir a dor do mundo de uma forma inequívoca. E a primeira reação, especialmente no discípulo latino, quer dizer, nos discípulos da zona do Mediterrâneo e da América do Sul, América Central, é querer trazer toda a dor do mundo para dentro de si. Isto é, interpretar de uma forma literal, ingênua, imediata, a noção evangélica do Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. E o coração dilatado é a doença do indivíduo que está a ser preparado para a segunda iniciação. Ele tem uma enorme capacidade de trazer as dores dos outros para dentro de si. Ele é indubitavelmente um ser de boa vontade. 2. Um ser ligado à filantropia. Quer para ti, quer não, ele sente-a. 3. Ele está no polo oposto do coração gordo, do indiferente. E então ele tem uma grande sensibilidade, ele sente as correntes do mundo, ele já não pode ver o mundo como uma coisa exterior a ele. Ele sofre seriamente com o mal. Para o não iniciado, o mal faz parte de uma certa fenomenologia. É um fenómeno. E é eminentemente exterior à psique. Fez mal, foi preso, problema dele. Aconteceu uma coisa horrível, não sei aonde, na cave, não sei de onde, problema dele. Isto é o não iniciado. Para o iniciado, o mal é uma coisa agonizante. Dói. Claro que mais à frente vai deixar de doer. Mas para já dói. Dói porque porque o iniciado tem estas membranas protetoras removidas. Estas membranas, a menos que ele queira regressar ao coração gordo pela sensibilidade. Mas aí o processo para. Ele volta atrás. E o processo de segunda iniciação para. O iniciado de segundo grau é exposto à dor do mundo. Não sei se estão a gostar disto, Sandra? Sara? Sim, ok. O iniciado é exposto à dor do mundo. Então, não há como mascarar. O indivíduo da primeira iniciação é um indivíduo preocupado com macrobiótica, com vegetarianismo, com celibato, com abstenção de álcool, hum, com pureza física, com água mineral, com higiene, com abraça as árvores, respira o prana, está muito ligado a tudo o que é. Claro que eu estou a cometer aqui uma generalização grosseira. Está muito ligado a Tai Chi, a trazer para si a energia prânica, a energia vital, renovar as energias físicas dentro dele, eliminar os excessos, desintoxicar-se. Digamos que a primeira iniciação tem qualquer coisa de detox e antioxidante e spa. Mas tem também uma coisa: a alma está a começar a trazer a paz do reino de Deus à base da coluna vertebral. E o raio que é utilizado para a primeira iniciação é o 7º raio. Se um dia vocês acordaram e, sem saber porquê, tinham repugnância de uma série de coisas que a vossa tradição cultural, gastronómica, comportamental, social e se tornou irrelevante de uma forma consistente uma série de amusements que a sociedade gera, e isto sem esforço, sem angústia, apenas uma espécie de maturidade, mas que é fundamentalmente físico-etérica, isso é a primeira iniciação. E vocês descobriram que estavam dentro de um campo de força e de contenção que representava uma autoridade espiritual sobre os comportamentos físico-etéricos. Mais tarde isso relaxa tudo outra vez, não sei se me faço entender. Mas na preparação e na primeira iniciação a coisa é estrita. Depois relaxa, depois o indivíduo volta a comer carne um pouco, depois volta a beber um pouco de vinho. Isso é numa fase mais à frente, mas naquela fase estrita, para a iniciação em si, a alma tem que tomar conta do corpo e essa purificação involuntária acontece.
Na segunda iniciação, a alma vai repetir o processo no corpo astral. E um dos sinais é esta remoção da placa protetora que separa o indivíduo da dor do mundo. Então, de repente, ele sente, como Cristo sentiu, como Krishna sentiu, como Buda sentiu, e como os sufis, esses cavaleiros brancos do Islão, cavaleiros e cavaleiras, há um lado sufi feminino muito forte, sentem, a dor do mundo passa a ser um problema interior do discípulo. Vocês estão em segunda iniciação quando a dor do mundo é um problema interior. Quando há uma aspiração para criar transparência, geometria, organização numa área do ser que nunca foi associada à transparência, à geometria e à organização, que é o corpo astral. Quando vocês sentem necessidade de dar ao corpo astral uma forma cristalina. Mas aqui, claro, começamos a entrar no coração refinado. Na primeira etapa, o discípulo sente a dor do mundo, porque a mãe divina vem ao seu encontro nesta fase. E as 3 primeiras iniciações são chamadas iniciações na mãe. A 4ª e a 5ª são iniciações no filho. A 6ª, a 7ª, a 8ª e a 9ª são iniciações no pai. Então, a primeira, corpo físico, a segunda, corpo astral, e a terceira, corpo mental, são iniciações na mãe. É a mãe que vem ao nosso encontro. E a segunda iniciação, se a primeira iniciação é regida pelo 7º raio, a segunda iniciação é regida pelo 6º raio. Os raios estão invertidos em relação às iniciações. E o 6º raio põe-te em contacto astral com a dor do mundo. Tu não consegues mais separar o mundo que sofre do teu sofrimento. E isto é que é especificamente o aspecto iniciático da dilatação do coração. O coração sai de controle. Tu não podes mais controlá-lo. Isto é, o teu ser interno, depois de ter criado uma medida de equilíbrio físico-etérico, dirige-se ao teu corpo, ao núcleo do teu corpo astral e retira as proteções sociais, culturais, mentais. Tem que haver qualquer coisa de mental no indivíduo para ele manter o sofrimento do mundo à distância. Retira isso e tu e o mundo, de repente, são a mesma coisa. É uma experiência de loucura emocional e afetiva. O sofrimento do mundo é teu. Desde um gato na autoestrada até coisas impensáveis que as pessoas fazem porque se desconectaram completamente. Mas também o sofrimento benigno, positivo da vida. O sofrimento de dar à luz. Se bem que o sofrimento de dar à luz, isso já podíamos ter descoberto outros caminhos aí. Mas o sofrimento de dar à luz, o sofrimento o trabalho, o sofrimento que é associado ao trabalho, que é um sofrimento saudável, quer dizer o esforço. E tu de repente começas-te a tornar consciente da grande massa astral do mundo. Tu não estás a tornar-te mediunicamente penetrável por entidades astrais. Isso é outro fenómeno. Tu não estás a enfraquecer-te. O que está a acontecer é que o coração, que antes era muito particular, doméstico e virado para os nossos assuntos, de repente o teu coração começa realmente a sentir o mundo como se tivesse aberto os olhos. É como se ele antes estivesse cego e começa a ver. E essa dilatação do coração
ao mesmo tempo que te dá acesso à dor do mundo, agora sim, dá-te acesso a que mais? Kitty. Kitty. Hello, Kitty. Antes disso, ainda nessa fase da dilatação, ele dá-te acesso à dor do mundo. E que mais? Também. Não acho um pouco injusto o discípulo ser dilatado violentamente para sentir a dor do mundo? Não é um bocado desequilibrado? Exatamente, dá-te acesso à grande alegria do mundo. Tu estás mais vivo do que nunca. Pensa em Ari dos Santos. Pensa em João Vilaré. A festa na aldeia. Festa na aldeia? A procissão. O que é a procissão? Porquê é que aquilo é lido daquela maneira? Eu peço desculpa aos nossos amigos brasileiros, argentinos, etc., Colômbia, então, porque quem é o João Vilaré e o que é a procissão. Mas acredito que vai aparecer no YouTube, no Facebook, de repente. Ahm, Porquê é que aquilo é lido? O que é aquilo? Porquê é que o homem estrebucha e oscila e abana toda a falar de uma procissão? O que é o canto negro? Quem é que escreveu o canto negro? José Régio? O que é o canto negro? O que é esse excessivo, histérico, imenso, sublime, profundo sentir dos poetas? Coisas que o homem do coração morno, que é o sorriso do hotel, para assim, fica assim, sabes? Eunice Munhoz, os atores de teatro têm muito isso, não é? O teatro tem a ver com isso, com a dilatação do coração. Eunice Munhoz lê Flor Bela Espanca, bela mistura. João Vilaré lê O Canto Negro. Existe? Não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Mário Viegas lê Fernando Pessoa ou lê Almada Negreiros. Quer dizer, o homem do coração morno para e diz: olha que há pessoas com uma grande sensibilidade. E depois continua lá no talho a cortar as costeletas, etc. Mas o, o que é isto? Isto é o contacto incontornável entre a psique e o mundo através da dilatação do coração. E se isso dá acesso à dor do mundo, dá-te também um acesso imenso à grande alegria do mundo. Essa alegria que vai desde os pássaros, até às crianças, até às conquistas das pessoas, até à felicidade dos outros. Tu sabes que estás a caminho da segunda iniciação porque tu alegras-te imenso com a alegria dos outros. Tu alegras-te com a felicidade dos outros. Tu queres o bem do outro. Mas queres mesmo. Não se trata de querer o bem do outro como quem vai para casa fazer a tabuada ou os trabalhos de casa. É espontâneo. Tu queres o bem do outro. Tu precisas do bem do outro. Tu precisas da alegria do mundo. E quanto mais sentes a alegria, mais sentes a dor. Quanto mais sentes a dor, mais sentes a alegria. Finalmente temos um ser humano. Finalmente temos um ser sensível. Dilatado. Claro que podes... Para amor, não creio que possas voltar. Vais voltar, quanto muito, para o coração gordo por excesso de sensibilidade. Que é quando o indivíduo começa a defender-se e não quer sentir mais. Mas se o indivíduo aceitar esta condição, tem muito a ver com a condição do guerreiro e da guerreira. Haverá rei sem coração dilatado? Haverá rainha sem o coração dilatado? Eu não estou a dizer que o rei e a rainha ficaram pelo coração dilatado. Mas se não passarem por aí, que espécie de seres humanos são eles? Que espécie de seres humanos somos nós se não passarmos por essa exposição ao real psicoafetivo global? Esta expressão é um bocado pretenciosa. Se não passarmos pelo contacto com a dor e com a alegria do mundo.
E muita gente para aqui. Muita gente para aqui. É delicioso sofrer. É delicioso ser hipersensível. É delicioso sentir as grandes alegrias e as grandes tristezas. É a fonte de toda a literatura clássica. É a fonte das artes. Haveria arte sem coração dilatado? E enfermeiras? E paramédicos? É muito importante perceber que é claro que há pessoas que têm o coração dilatado e ainda nem sequer entraram na primeira iniciação, mas trazem isso de vidas anteriores. Quando o nosso ser. Porque reparem o que são as iniciações? De uma maneira muito simples, as iniciações são. Não é só o que está em cima e o que está em baixo. As iniciações são o que está virado, o que está para fora vem para dentro. E o que estava dentro vem para fora. Então, para que o processo iniciático se dê, o nosso ser precisa de estruturas psicológicas claras. Territórios psicológicos muito bem definidos. Esposa não é irmã. Fala-se com o chefe de uma determinada maneira. Longe não é perto. Perto não é longe. Não se deixa um carro ligado na garagem por causa do monóxido de carbono. Estas coisas são todas muito claras na vida cotidiana. Mas nós precisamos da mesma clareza na vida psíquica profunda. Self não é ego. Persona não é self. Persona, ego, self e personalidade são coisas distintas. O nosso ser profundo nunca poderá vir ao de cima sem ser através de estruturas psicológicas claras. Ele pode espreitar, como aqueles roxinóis de madeira nos relógios suíços. Ele pode vir cá fora e fazer cucu, cucu, e depois, olha, desaparece. Só para a próxima meia-noite. Agora, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a tentar isolar a principal estrutura psicológica que permite as iniciações. Aquela que reúne todo o passado e que telescopicamente reúne o futuro. E que nós temos vindo a chamar o Self. Sem essa lente, o ser que está por detrás de ti, a tua origem, o teu eu superior, não pode vir ao de cima. E sem o self, o ego não pode ser transmutado. Ele vai ser transmutado em quê? Se não através do self. Então, este círculo dourado que és tu é para ser cultivado. Vocês lembram-se que nós no último encontro dissemos que a tendência do Oriente é para transcender qualquer perímetro de identidade. Anular o self, anular o eu, anular qualquer perímetro de identidade. O que existe, se centrássemos no Advaita de Shankara, o que existe é Brahman, Sat, Chit, Ananda. Não há pessoas. Enquanto que a tese do Ocidente, e olhem que é o Logos planetário que faz estas coisas, ele é que cria Ocidente e Oriente. A tese do Ocidente é de que nós precisamos de levar o nosso eu à mais alta afinação possível, senão ele não desaparece. Ele não vai desaparecer em estado grosseiro ou em estado de abandono. Essa pitch, esse afinar como quem afina um instrumento musical com muito amor, dizem assim, isto está bem feito, mas eu ainda posso fazer melhor. E dizendo assim, eu estou a copiar alguém, eu sinto que estou a copiar alguém, eu não estou a ser eu próprio. Ou dizer assim, é que hoje não me apetece nada fazer isto, mas não me apetece mesmo, eu vou fazer. Ou, não me apetece, mas... Porquê é que não me apetece? Não, vou fazer. Não me apetece, mas vou fazer.
O self é aquilo que se consolida com a consciência, com decisões conscientes.